Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Contraturno Digital do terceiro ano do ensino médio. E nesta aula a gente tem o título Reta. Que reta? Justamente porque a gente vai trabalhar em cima da equação da reta. A primeira pergunta que a gente faz é o que é reta? Na verdade, a reta é um dos elementos primitivos da geometria. Em tempo, é importante lembrar que esses elementos são o ponto, a reta e o plano. Além disso, a reta é formada pela junção de infinitos pontos, independente da espessura deles, beleza? E também nós temos que lembrar que a reta ela tem uma classificação muito importante que é a seguinte. A primeira parte é a própria reta, onde essa reta ela é infinita dos dois lados. Quais lados? Aqui a minha direita e aqui a minha esquerda. No desenho, essa parte infinita ela é identificada justamente pela flecha, tá bom? Agora você pode pensar assim, beleza, como é que eu sei então que a reta ela é infinita? Gente, toda reta ela é infinita. É lógico que no livro didático, no seu caderno, não tem como a gente pegar o lápis ou a caneta e desenhar uma reta até não parar mais, beleza? Justamente por esse motivo também, nós temos outro exemplo, acompanhe comigo. Uma outra classificação da reta é a semirreta. Por quê? Porque na semirreta a gente sabe onde ela começa, mas não sabe onde ela termina. E, nesse caso, essa extremidade, ela geralmente é chamada de uma letra do nosso alfabeto, sendo essa letra maiúscula. Aqui no nosso exemplo, nós temos então a extremidade A, tá certo? Onde essa extremidade A é justamente onde a reta começa. E aí, nesse exemplo aqui, a reta está indo para o lado infinito à minha direita, tá certo? Mas nada impede também que essa reta vá para o outro lado. Uma outra classificação que nós temos é o segmento de reta. O que é o segmento de reta? Bem, o segmento de reta é você pegar uma parte dessa reta infinita e trabalhar com ela. É como se eu cortasse uma parte. Se eu estou cortando essa parte, então, logicamente, eu vou saber onde a reta começa e onde a reta termina. Então, nós temos duas extremidades facilmente identificadas. Lembrando que essa extremidade ela sempre é identificada por uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Então, nós temos aqui o segmento de reta AB, mas atenção, nada impede também que você identifique pelo contrário. Como assim? Esse segmento recebe o nome de segmento AB, mas também poderia ser o segmento BA, justamente porque onde começa e onde termina, isso não importa. O importante é que a gente está tratando do mesmo segmento de reta. Belezinha então, pessoal? Então acompanhe comigo aqui um resumo rápido. A reta ela é infinita para os dois lados, tá bom? Tanto para a direita quanto para a esquerda. E essa parte de ser infinita, ela é identificada justamente por essas flechas. Além disso, nós temos aqui a nossa semirreta, que é onde a reta começa, a gente sabe, aliás, onde a reta começa, mas não sabe onde ela termina. Por quê? Porque ela é infinita para um dos lados. E nós temos também o segmento de reta, que a gente sabe onde começa e onde termina. Não esquecendo que essa extremidade é facilmente identificada pela letra do nosso alfabeto em forma maiúscula, independente de qual letra. Bacana? Nós temos aqui, então, outros elementos importantes da reta que são, o primeiro deles é o coeficiente angular. Como o coeficiente angular é ele que vai determinar a posição da reta em relação ao plano cartesiano. E esse coeficiente geralmente é chamado de m, m minúsculo, tá bom? Essa reta ela pode ter duas possibilidades. Ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Como é que a gente faz para identificar isso? Olhando pelo desenho que está aqui ao meu lado, a reta é crescente quando,
se você analisar da sua esquerda para a sua direita, a reta está subindo. Se, olhando da sua esquerda para a sua direita, a reta estiver descendo, é porque então a reta ela é decrescente. Além disso, a gente pode também analisar pelo coeficiente angular. Como assim? Reparem que o nosso M, a tangente do ângulo formado pela reta e o plano, tá certo? O eixo X, essa tangente é maior do que zero. Se a reta ela é decrescente, automaticamente, então, essa tangente será negativa. Um outro exemplo também, um outro elemento importante é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear da reta? É o ponto onde a reta toca o eixo Y. Opa, calma lá. Quem é o eixo Y? O eixo Y é justamente esse eixo vertical. Então, quando você traça a reta, no ponto que essa reta tocar o eixo Y, lá estará o coeficiente linear. Tranquilo, pessoal? Agora, nós vimos como determinar uma reta e também a posição dessa reta em relação ao plano cartesiano. Mas, como é que a gente faz para encontrar a equação da reta? Nós temos aqui duas possibilidades. A primeira delas é quando, de repente, a questão te informar os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então, repare aqui ao meu lado que o valor do coeficiente angular é sempre o valor numérico que vai acompanhar o valor de x, tá? A letra x. E o coeficiente linear é o termo independente, ou seja, é o termo que não está acompanhado de nenhuma letra. Logicamente, aqui nesse caso, estamos trabalhando com a equação reduzida da reta. Ok, uma outra possibilidade é a seguinte. A questão ela pode te informar dois pontos quaisquer que pertencem a essa reta, e aí a gente vai colocá-los, aqui nesse caso, em relação a uma fração, onde eu vou ter o y de um ponto B menos o y do ponto A sobre o x do ponto B menos o x do ponto A. Tranquilo aí? Então, nesse caso, quando a questão te informar esses dois pontos, o que vai acontecer? A gente tem aí, então, os dois pontos pertencentes à reta, mas, além disso, veja aqui na próxima cartela, nós temos a formação da equação, pois eu tenho que o coeficiente angular ele é igual a y menos o y de um ponto sobre x menos o x de um ponto. Isso quer dizer o seguinte, eu vou considerar apenas um dos pontos pertencentes a essa reta. E aí, nesse caso, já que eu tenho uma igualdade de duas frações, a gente vai resolver a multiplicação em diagonal, onde, dessa maneira, irá aparecer a seguinte equação. Y menos o y de B igual a m que multiplica x menos o x de B, por exemplo. Esse B, na verdade, gente, é um ponto qualquer pertencente à reta. Mas o mais importante aqui é você reparar que o y e o x, eles sempre deverão existir, tá bom? E aí, essa equação é chamada de equação fundamental da reta. Tranquilo aí? Bem, vamos verificar então esse conhecimento agora, chamando o nosso aplicando. Beleza, pessoal. Vamos verificar então agora o nosso aplicando em relação à equação da reta. Acompanhe comigo. Bem, a nossa equação diz o seguinte: determine uma equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 2 e 4 e tem coeficiente angular igual a 3. Gente, em tempo aqui é importante eu te falar o seguinte, tá? Dar uma dica aqui bem legal. A gente viu durante a aula que o coeficiente angular é justamente o valor numérico que acompanha a letra x. E aí, nesse exemplo, a gente verifica que eu tenho 5 alternativas para marcar a resposta correta. Só que dessas 5 alternativas, reparem que as letras C, D e E, o valor que acompanha x é igual a menos 3. Automaticamente, então, nenhuma dessas 3 alternativas pode ser a resposta correta. Por quê? Porque na questão já está identificando que o coeficiente angular vale 3 positivo. Então, veja, o nosso gabarito aqui, ele me informa então que a resposta correta é a letra A. Ou seja, voltando aqui, olha lá,
Nós temos aqui, então, a identificada aí a letra A. Por quê? Porque a equação da reta equivale a quem? Y igual a 3x menos 2. Ok, pessoal? Então, olha só, como eu falei agora há pouco, o 3 é justamente o valor numérico que acompanha o x. Por que isso? Porque a questão está me informando e me dizendo que o 3 é o nosso coeficiente angular. Beleza, agora como é que a gente sabe que o valor é esse? Que a equação é justamente essa. Acompanhe comigo, olha só. Nós temos então aí novamente o nosso gabarito, que é a resposta é letra A. Por quê? Bem, eu tenho um ponto de coordenadas 2 e 4, não é isso? Só voltar aqui, esqueci aqui rapidamente. Isso, 2 e 4. Então, o valor do x do ponto é 2 e o valor do y do ponto é 4. Automaticamente, então, eu vou ter y menos 4, que é igual a 3, que multiplica x menos 2. Vamos aqui só identificar os elementos. Y menos 4, porque 4 é o y do ponto determinado. Igual a 3, que é o coeficiente angular, que vai multiplicar x menos 2, onde o 2 é o valor do x do ponto dado. Ok, pegando o 3, então, do lado direito da igualdade e fazendo a multiplicação e distribuição, eu vou ter o seguinte: 3 vezes x é 3x e 3 vezes menos 2 é menos 6. Automaticamente, então, a gente vai ter aqui a seguinte equação: y menos 4 igual a 3x menos 6. Pessoal, como você viu pelas alternativas, todas as equações estão na forma reduzida. Como é que eu sei disso? A equação reduzida da reta é quando eu tenho y igual a alguém. Então, eu tenho que isolar esse y. E aí, nesse caso, reparem que nós temos que menos 3x mais y mais 2 é igual a 0. Por que mais y mais 2? Porque o 6, que era negativo, ele voltou para o lado esquerdo sendo positivo. Mas, como a equação tem que ser na forma reduzida, eu vou deixar o y sozinho do lado esquerdo. Dessa maneira, então, esse 3x que é negativo passará positivo, assim como o 2 que é positivo passará negativo. Finalizando, então, a gente tem aqui a equação y igual a 3x menos 2, que é justamente a letra A da nossa questão. Belezinha, pessoal? Vamos agora, então, às nossas considerações finais. Beleza, pessoal? Nessa aula, então, a gente trabalhou a equação da reta, mas, além de verificarmos como que é determinada essa equação, a gente verificou alguns elementos importantes dessa reta. Vamos lá. Aqui no desenho, reparem que eu tenho o nosso plano cartesiano, que é a junção dessas duas retas em amarelo, tá certo? E esse plano é quem vai determinar a posição da reta. Por quê? Porque a nossa reta que está em vermelho, ela possui aqui nesse caso um coeficiente linear, que é o ponto de encontro dessa reta com o plano no eixo y, onde o eixo y é esse eixo vertical, ok? Além disso, a posição da reta em relação ao eixo x, que é o horizontal, é determinado pelo coeficiente angular, ou, na verdade, a tangente do ângulo alfa formado pela reta e o eixo x. E a equação da reta, a gente trabalhou aqui na aula, a equação reduzida dela, onde nós temos aqui no exemplo, y igual a mx mais n. Quem é m, quem é x, quem é n? Bem, o valor de m é o coeficiente angular da reta. E, obrigatoriamente, esse valor do coeficiente angular é sempre o valor numérico que estará acompanhado do x. E nós temos também aqui o nosso n, que é justamente o coeficiente linear dessa reta. E esse coeficiente linear, na equação da reta, ele é o nosso termo independente. Tranquilo aí, pessoal? Então, muito obrigado a participação de todos e a gente se encontra em uma próxima aula. Valeu, pessoal!